Amém. Você pode se assentar, por favor. Agradecer a nossa equipe de adoração por esse tempo tão precioso. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre animais. Hoje nós não vamos falar do mundo veterinário e nem vamos conversar sobre áreas da fauna, mas eu vou falar sobre animais na Bíblia e vamos aprender grandes lições de pequenos animais. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso e talvez você possa até achar que eu vou usar alguma coisa de alguma enciclopédia da área da fauna ou do período dos veterinários, mas não, eu vou usar a própria Bíblia para poder aprender grandes lições de pequenos animais. E para isso, eu preciso usar o texto de Provérbios, capítulo de número 30, versículo de número 24 até o 28. Antes de você abrir, eu queria apenas lembrar você uma coisa, que o livro de Provérbios, ele tem por característica ser experiências de vida. Provérbios não são tratados doutrinários. Nós não fazemos doutrinas a partir de provérbios, nós não exploramos conhecimentos teológicos acima de provérbios, porque eles são fruto de uma reflexão diária aplicada à vida humana. O sábio Salomão diz a história que ele escreveu mais de 3.000 provérbios, a Bíblia relata isso. E entre os provérbios que nós estamos lendo, alguns são deles, mas especialmente Provérbios 30, diz respeito a um outro autor chamado Agar. E nesse autor, nós vamos encontrar uma reflexão sobre os animais. O que é isso? Alguém que refletindo sobre a vida, alguém que refletindo sobre o ecossistema, alguém que refletindo sobre a história, que está acontecendo ao nosso redor exatamente agora, conseguia tirar lições profundas para a sua vida. E depois dessas lições, elas eram registradas em forma de provérbios. Nós podemos fazer isso. Grandes coisas nós perdemos de aprender com coisas simples da vida. Podemos aprender, por exemplo, com os filhos, podemos aprender com o casamento, podemos aprender com a natureza, podemos aprender com a fauna, com a flora, podemos aprender com as leis da natureza, como por exemplo, agricultura, período de plantio, período de cuidados com a planta, períodos de colheita, ou seja, tudo pode nos ensinar desde que peça a nós e exija de nós uma fase de reflexão. Agora, a reflexão é o que menos a gente tem tempo para fazer, não é verdade? Nesse mundo doido, de tanta rotina, de tanta atividade, de tanto compromisso, sempre querendo segurar o ponteiro do relógio, refletir e pensar sobre os sistemas e a ordem do mundo é o que menos a gente quer fazer nos últimos dias. Na verdade, a gente quer algo pronto, preparado e receitas próprias. Mas eu gostaria de te dar uma dica que o próprio Salomão traz logo nos primeiros capítulos. Ele diz assim, no capítulo número 3, ame a sabedoria e ate-a no seu coração. Ou seja, se você quer ter conhecimento e se você quer encontrar sabedoria, você precisa atá-la no seu coração e buscá-la. E Salomão diz, busque-a diligentemente, ou seja, cave até encontrar. Uma coisa importante a gente definir Provérbios é que ele traz tratados de sabedoria de uma pessoa refletindo sobre a vida. Agora, sabedoria é diferente de experiência, pessoal. Tem gente que tem muita experiência, mas pouca sabedoria. Sabedoria é a experiência transformada em aprendizado. Por exemplo, se uma pessoa foi casada uma vez, ela separou, casou a segunda, separou, casou a terceira, separou, ela tem bastante experiência de casamento, não é verdade? Porém, não tem sabedoria, porque se houvesse, já teria pensado antes de terminar e de ter rompido um laço matrimonial. A pessoa faliu uma empresa, faliu uma vez, depois vai lá, falha a segunda, depois falha a terceira, vai falindo até a quarta e a quinta vez. Tem muita experiência em falência, mas não tem sabedoria em administração de negócio. Ou seja, experiência não é sinal de sabedoria. Sabedoria é a minha experiência transformada em aprendizado. Rompi um relacionamento, aprendi na palavra de Deus, agora eu vou lutar e vou manter o meu relacionamento até o fim. Errei 1, 2, 3, rompi 4 relacionamentos, mas esse agora eu vou mantê-lo até o dia do Senhor Jesus na minha vida. Eu fali uma empresa, fali 2 vezes, mas agora eu terei sabedoria e transformarei os meus erros em experiência. Não vou levantar o meu nariz e achar que eu sou o dono da verdade. Está na hora de eu começar a aprender algumas coisas que eu ainda não aprendi, e assim por diante. Então tem gente que tem muita experiência em muitas coisas, mas tem pouca sabedoria. Sabedoria é o aprendizado que eu trago da minha própria experiência. E a gente tem gente jovem com muita sabedoria
E a gente tem gente de idade com pouca sabedoria. Outro mito da sabedoria é achar que gente de idade com cabelo branco tem sabedoria só porque tem cabelo branco. Na verdade, isso não diz respeito à sabedoria verdadeira, que é adquirida pelo meu aprendizado contínuo e constante. Tem pessoas de cabelo grisalho que já têm muita sabedoria, outras ainda estão fazendo decisões, escolhas e tomando atitudes muito infantis e sem nenhum tipo de sensatez. Então, Provérbios é um tratado de sabedoria para que a gente possa aprender. E aprender com as coisas mais simples, mais singelas, mais elementares da vida, inclusive com os animais. E no capítulo de número 30, ele começa dizendo no versículo de número 24. Se você quiser abrir sua Bíblia, acompanhar conosco, riscá-la e grifá-la, você pode fazer isso agora. Provérbios 30, 24 diz assim: 4 são, depois de muito refletir, ele chegou à seguinte conclusão: 4 são os seres da terra, pequenos, e no entanto, muito sábios. Olhando para esses animais, ele fala, são 4, muito pequenos em tamanho, mas grandes em sabedoria. Por isso o título da mensagem hoje, Pequenos Animais, Grandes Lições, ou Grandes Lições de Pequenos Animais. Vamos ver quais são? Você está curioso de saber? Se você está com a sua Bíblia aberta, você já encontrou. Se não, você vai saber agora quais são os pequenos animais. As formigas, em primeiro. Criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos, nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, não possuem líder, contudo, avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Algumas traduções, se você acompanhou aí, traz lagartixa como aranha, mas na verdade a tradução mais apropriada é, segundo alguns estudiosos, lagartixa, tá bom? Que são termos muito semelhantes no hebraico, mas é lagartixa o termo mais apropriado, por ser pequena, frágil e pode ser apanhada em suas mãos, tá bom? Então são esses 4 animais, olha lá: formiga, coelho, gafanhoto e lagartixa. Repita comigo: formiga, coelho, gafanhoto e lagartixa. Isso. Você vai aprender com esses 4 animais. Já pensou? Se alguém falasse para você hoje, vai lá na igreja presbiteriana que você vai aprender com a lagartixa. Vai lá na igreja presbiteriana que você vai aprender com o coelho. Com certeza você não viria. Mas olha a surpresa que Deus preparou para você aqui. 4 animais que o sábio chega à conclusão que são fundamentais para que a gente alcance também sabedoria em nossa vida. Então, vamos pegar esses 4 animais e vamos estudá-los. A formiga, criatura de pouca força, contudo armazena sua comida no verão. Atenção, que lição que dá para tirar disso? Os coelhos, criaturas sem poder, contudo habitam nos penhascos. Que lição que dá para tirar disso aqui, será, hein? Os gafanhotos não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. E a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, de tão frágil, tão simples, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Vamos aprender com eles. Primeiro, vamos aprender com a formiga. O que para você traz a imagem da formiga? Ela pode trazer várias reflexões, vários quadros, mas eu penso que o principal seja a palavra trabalho. Trabalho com prudência e trabalho com determinação. Com prudência porque a formiga trabalha quando está todo mundo se divertindo. Verão é a estação mais relaxante, mais prazerosa do ano. É quando nós ficamos mais à vontade. É quando nós deixamos de tomar algumas iniciativas para curtir. Curtir o quê? Curtir a frutificação, curtir a colheita. Então, no verão, ao invés de ajuntar, ao invés de se preparar, nós simplesmente desfrutamos. A formiga, enquanto estão todos desfrutando do verão, enquanto o urso sai do seu período de hibernação para desfrutar do seu verão, a formiga está trabalhando arduamente, porque ela sabe que virá o inverno. Então, em primeiro lugar, a formiga trabalha com prudência. Ela junta no tempo da fartura para poder sobreviver no período da escassez. Outra coisa que a formiga faz é trabalhar com determinação. Meus irmãos, com certeza vocês estão lutando exatamente com esse inseto agora no quintal da sua casa. Eles vão driblando obstáculos, eles vão driblando plantas, eles vão driblando, às vezes comem as plantas pelo caminho, mas elas fazem aquele trilho, como os antigos diziam, aquele trieiro,
e fazem aquele caminho entre a nossa grama e não tem nada que as impeça de passar por ali. Simplesmente elas continuam. Se você coloca um tijolo na frente, elas contornam o tijolo e continuam em sua direção. Não tem nada que tira a formiga do seu propósito, de pegar aquele pedacinho de pão, de pegar aquele pedacinho de bolacha que caiu da sua mesa e levá-la até o lugar onde está a sua colônia. Nada impede ela. Portanto, trabalho com prudência e trabalho com diligência, determinação. É isso que nós aprendemos nesse pequeno objeto, ou nesse pequeno inseto. Aprender de que as coisas na vida precisam vir na nossa vida com trabalho. Um trabalho prudente e um trabalho diligente. Irmãos, às vezes nós passamos pelo período de verão na vida. E o período de verão na vida, ele é caracterizado pela colheita abundante. O período de verão na vida é quando os dois estão trabalhando em casa. O período de verão na vida é quando os dois estão recebendo o 13º salário. O período de verão na nossa vida é quando os dois estão tendo direito a férias remuneradas. O período de verão na nossa vida é quando nós temos condições de preparar uma poupança ou até mesmo de guardar alguma coisa para o futuro dos nossos filhos. O período de verão na nossa vida é quando nós podemos congelar a nossa condição social e econômica para poder aproveitar aquilo que nos sobra para investir em algo. Porque esta é a lei da prosperidade. Você gastar menos do que ganha e investir a diferença. É simples assim. A conta para fechar na nossa vida e para a gente poder trabalhar com prudência é gastar menos do que ganha. Se você ganha 1.800, gaste 1.500. Se você ganha 2.500, gaste a 2.000. Se você ganha 5.000, aprenda a gastar 4.000. E assim, gaste menos do que você ganha e invista a diferença. O problema é que nós não trabalhamos com a prudência das formigas. Nós não antevemos períodos de inverno. Nós achamos que simplesmente o sol brilhará todos os dias do ano e todas as fases da nossa vida. Daqui a pouco seu filho vai para a faculdade, daqui a pouco ele vai querer morar em Londrina. E morar em Londrina você sabe que não é fácil, há um custo para isso, de ônibus, de alimentação, de moradia. Trabalhar com prudência é saber que agora eu posso me preparar para isso no futuro. Eu também posso ampliar a minha renda, eu posso também fazer algo mais para que eu possa me preparar e me precaver para esses períodos. Agora, a gente aprende no verão a simplesmente consumir as nossas sementes. Deixa eu dizer uma coisa para você, suponhamos que hoje eu pego um saco de semente e falo para você, aqui está um saco de semente de girassol. Se você plantar, cuidar, regar, você vai conseguir fazer óleo de girassol, vender girassol, fazer nova semente de girassol e você vai prosperar na sua vida. Aí você sai daqui e fala assim, quer saber de uma coisa? Dizem que girassol é bom para o colesterol, semente de girassol. Aí você começa a comer semente de girassol. Um pouquinho todos os dias e nada de plantar, um pouquinho todos os dias e nada de plantar. Chega o período da colheita, você não plantou uma semente, mas comeu todas. E aí? E agora? Como fazer para prosperar? Por isso a gente não come semente, a gente planta. Entregar o dízimo e oferta são sementes, nós não vamos comer a semente que Deus nos deu, nós vamos plantá-la no reino para que ela possa frutificar. Da mesma forma, a nossa condição financeira, nós vamos olhar os períodos de verão para que a gente possa guardar, se preparar. A gente não vai virar muquirana, mão de vaca, a gente não vai ficar uma pessoa gananciosa, mesquinha, que não pode gastar com um sanduíche no final de semana. Não é isso que eu estou dizendo. É a gente aprender a preparar, se precaver, para que se é um período de verão, você faça o melhor uso disso, se preparando e se precavendo para o período de inverno. Meus irmãos, quando você tem uma promoção, por exemplo, você estava ganhando R$3.000 por mês, veio para uma promoção de 30%, foi para 3.900, que coisa boa. Então o que você faz? Vamos fazer um financiamento do carro de R$895. Estava na hora de trocar esse pau velho mesmo. E aí você faz 60 parcelas de R$895, simplesmente você confiscou o seu salário dentro de um bem a ser adquirido. Essa é a nossa característica, nosso pensamento. Ao invés de a gente continuar com o nosso mesmo padrão de vida durante 1 ano, 2 anos, e esse recurso poder ser reinvestido e poder trazer benefícios para a nossa vida, a gente come a semente a hora que ela chega. Chega a hora do verão, a gente traça tudo que vem pela frente, a gente devora, como se fosse gafanhoto. Agora, a formiga não faz isso. Com prudência ela sabe que o inverno vem. Isso eu estou aplicando à questão financeira, de trabalho. Porque tem gente, pessoal, que trabalha demais, e demais, e demais.
mas não trabalha com prudência ao ponto de desfrutar o que lhe é dado, o que lhe é oferecido, o que lhe é permitido. O Salmo 128 diz assim: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, pois do fruto do seu trabalho comerá. Vai comer o fruto do seu trabalho. Agora eu quero lhe perguntar: você trabalha com prudência tal que você come o fruto do seu trabalho? Você desfruta o resultado dele? Essa é uma boa pergunta que as formigas podem trazer a nós hoje. Trabalhar com prudência e trabalhar com sabedoria. Eu queria que você hoje entendesse isso e que você pudesse colocar essa prática na sua vida, no seu coração. Segundo, trabalhar com determinação. Deus ajuda quem cedo madruga. Não é só orar, irmãos, é também trabalhar, é também colocar as mãos na massa. Tem um amigo meu que disse assim para mim um dia: rapaz, tem dia que eu acordo com uma vontade de trabalhar. Eu falei: uau, e aí o que você faz? Eu falei: fico deitado até esperar a vontade passar. Sem determinação, sem força de vontade, achando que a provisão vem do céu e o maná vai chegar. Eu creio de que maná vem do céu, mas eu creio que Deus chama a gente para colher o maná. É tão interessante que Deus não manda o maná para o povo de Israel lá na tenda deles. Não manda o maná para a tenda deles, mas manda o maná no campo. E eles têm que sair todos os dias para colher o maná. Ou seja, mesmo que o maná venha do céu, tem que sair para colher, tem que trabalhar, tem que capturá-lo. E eu queria trazer essa lembrança para você. Por isso que essa figura de trabalho é muito interessante, porque as coisas não vêm fáceis na vida. Onde foi que a gente aprendeu a questão do atalho? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela disse assim: hoje a lei da geração atual é trabalhar menos e ganhar mais. Eu acho difícil isso acontecer. São para poucos privilegiados que isso acontece. Pessoas que talvez já vieram de uma condição financeira favorável, e alguns poucos privilegiados que conseguem reverter o quadro. Mas a verdade é que as coisas na vida vêm com muito trabalho. Foi assim com os nossos antepassados, é assim conosco, e a gente precisa aprender que as coisas vêm com trabalho. Agora, deixa eu te dar só uma ilustração. Talvez você aí na virada do ano aproveitou a oportunidade para fazer uma fezinha, né? Fezinha é muito boa, né? Na Mega Sena. Né? Então, assim, uma vez uma pessoa perguntou assim para mim: pastor, o que você acha? Você acha que é certo jogar na Mega Sena? Eu falei assim para ela: eu queria que os diáconos, por favor, se posicionassem aí para mim também e ficassem atentos ao que nós estamos vivendo aí. E assim, aproveitar a oportunidade de lembrar você que nós não concordamos que se faça uma fezinha, no final do ano, faça uma fezinha na loteria, porque esse não é o jeito fácil de se fazer e de se realizar as coisas. Então nós cremos que tudo vem com esforço. Uma estatística diz que 90% de quem se tornou milionário com a Mega Sena, 90% se tornaram mais pobres no decorrer dos anos do que antes de ganhar na Mega Sena. Sabia disso? 90% das pessoas não conseguem administrar, porque o que vem fácil, vai fácil. Sem o trabalho devido, não há valor. E os nossos filhos estão recebendo isso de bandeja. Estão recebendo de uma maneira muito simples. Eu sou amigo de uma pessoa que tem uma rede de supermercados no Mato Grosso do Sul. E diante dessa rede, a quantidade financeira de movimentação que acontece, é lógico que é exorbitante. R$1.000 para aquela pessoa simplesmente é algo insignificante diante do grande valor que a sua empresa gera todos os meses e até mesmo dias diante do seu patrimônio. E como que ele faz para os seus filhos para saber lidar com isso? Porque para os seus filhos R$1.000 é dinheiro de troco, diante do grande patrimônio que seu pai tem. E para o pai conseguir ensinar o seu filho a lidar com isso, sabe o que ele aprendeu a fazer? Seu filho queria um tênis. Ele falava para o seu filho: quanto custa? O filho falava assim: custa R$1.100 só, pai. Aí ele falava assim: vai lá e transforma isso em saco de arroz. Quantos sacos de arroz dá o seu tênis? Porque ele era dono de mercado. Quantos pacotes de feijão dá o seu tênis? Então ele trazia lá, por exemplo, dá 500 pacotes de feijão. Aí ele falou assim: você acha justo que você tenha um tênis nos seus pés que vale 500 pacotes de feijão que poderiam alimentar 500 famílias durante 15 dias, 10 dias, ou que poderia alimentar uma família durante o ano inteiro, a vida inteira? Então ele começou a converter isso. Quando seu filho completou 18 anos, ele tinha condição de dar um carro importado.
E era interessante ver o seu filho andando de Celta na cidade. Não que o Celta seja um carro, né, pequeno, mas é um carro popular. E ele andava para lá e para cá, e um dia eu perguntei para ele assim, mas e aí o seu filho, né? Ele falou assim, meu filho vai trabalhar na empresa, e ele vai comprar o carro com o dinheiro que ele vai trabalhando na empresa. Eu achei interessante isso, porque ele poderia dar, e o filho poderia desfrutar. E quantas vezes a gente também não ensina a nossa geração posterior o sinônimo do trabalho. Dá de mão beijada, completa 18 anos, dá o carrão na mão, faz tudo, coloca combustível para ele sai, fica queimando gasosa, combustível, petróleo para a cidade inteira, acorda 10, 11 horas da manhã, final da noite ele tem mais uma tiradinha no combustível, vai lá o papaizinho e paga o final do mês o combustível para ele lá no posto, tem até conta no posto, ele queima petróleo, não entrega um currículo e acorda 10 horas da manhã. E aí, que valor nós estamos ensinando? Que valor nós estamos operando? Isso vale para quem tem muito dinheiro, para quem tem pouco dinheiro, para quem não tem nenhum dinheiro. Ou seja, trabalho dignifica o homem, não dignifica? Fala para mim, o pessoal começou a trabalhar com 12 anos de idade. Desculpa estar gravando pela internet, não sou a favor da exploração infantil. Mas fez mal para você começar a trabalhar 12 anos de idade? Alguém morreu? Tem alguém que morreu quando trabalhou com 12 anos aqui? Se morreu, está aqui no nosso meio, a gente vai fazer uma oração de exorcismo, né? Porque não pode estar aqui. Não fez mal. Trabalho não faz mal para ninguém. É lógico que algumas coisas foram perdidas nesse período, mas também outras tantas foram ganhas. O que a gente precisa aprender é equilibrar aquelas coisas que foram roubadas, talvez a infância, a brincadeira, o desenvolvimento da criatividade, claro, tudo bem, mas outras coisas como a responsabilidade, a determinação, o foco, deveriam permanecer no nosso meio. E a formiga é o sinônimo disso. Quando tem um caminho para seguir, ela vai até o final para cumpri-lo. Talvez seja esse o nosso problema com o trabalho. Você já percebeu? As carteiras profissionais do dia de hoje, aqui em Sertanópolis ainda não chegou essa moda, que as pessoas têm carteira profissional de 15 anos, 12 anos na mesma empresa, 18, 25, mas a maioria hoje é de 3 meses, 6 meses, 7 meses, 9 meses, e assim vai. Por quê? Porque não há determinação, não há foco, há uma cobrança, esse trabalho não é para mim, há uma advertência, esse trabalho não é para mim, há uma remuneração, esse trabalho não é para mim, ou seja, tudo parece ser fácil de abrir mão e de deixar de lado. Por isso que o sábio, ao olhar para a formiguinha, fala assim, essa é forte. Porque apesar do seu pequeno tamanho e da sua pouca força, ela trabalha com prudência, guardando quando tem abundância para sobreviver no período de escassez, e trabalha com diligência. Quando as coisas ficam difíceis, ela continua no seu caminho. Eu quero perguntar para você agora, tirando a questão financeira, tirando a questão monetária e profissional, eu quero perguntar para você, você tem determinação naquilo que você se coloca a fazer? A faculdade que você falou que começaria, começou esse ano 2019? Ou já está começando a falar, eu acho que não, é 2020? Ou a faculdade que você já começou e já está pensando em trancar? Tem determinação no que você faz? Vou começar um novo negócio, daqui a pouco já não tem mais negócio? Vou começar agora o regime, não continuo com o regime? Começa na segunda de manhã, termina na segunda noite? Será que a gente realmente está determinado em alcançar os objetivos? O sábio fala, a formiga vai, ela chega longe, porque primeiro ela tem diligência, e segundo, ela tem perseverança, ou ela tem sabedoria de como vai lidar com isso. Então esse é o primeira lição que nós poderíamos aprender, não apenas na área financeira, mas todas as áreas da vida, trabalhar, fazer, realizar, atuar, agir. Alguém perguntou uma vez para um homem muito próspero, qual é o segredo da prosperidade? Ele olhou para aquele jovem e disse, jovem, o segredo da prosperidade é orar. Ele disse, sabia. Orar como se tudo dependesse de Deus, esse eu sabia. Mas fazer como se tudo dependesse de você, esse é o segredo. Orar como se tudo dependesse de Deus e fazer como se tudo dependesse de você. Tem gente que ora demais e trabalha de menos, tem gente que trabalha demais e ora de menos. E aí não há equilíbrio e a conta não fecha. Por isso, Provérbios capítulo número 6 diz, vai ter com a formiga, o contrário do trabalho é o quê? Preguiça. Vontade de fazer nada, vontade de arrastar o chinelo. Tem um vídeo no YouTube que eu chamo a sua atenção para você assistir um dia, chama, o que aconteceu na minha vida quando eu aprendi a acordar às 4h30 da manhã. Olha só, e ele coloca o que mudou na vida dele quando ele aprendeu a dormir menos e a aproveitar mais o seu dia. Já pensou? Talvez você não precisa acordar 4h30, mas talvez possa parar de acordar às 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, e possa fazer algo mais na sua vida para poder trabalhar mais, não apenas financeiramente, mentalmente, fisicamente, emocionalmente, ter tempo de qualidade e tantas outras coisas para a sua vida. Preguiça, vai ter com a formiga
preguiçoso. Preguiçoso, vai embora, preguiça. Quando você acordar com aquela vontade de fazer nada, de arrastar o chinelo, aquela leseira danada que vem sobre a nossa vida e parece um espírito que se apodera da nossa alma, você vai lá, show preguiça, e vai e fala, hoje é o meu dia, esse calorão, né, que é lascado que a gente está vivendo, dá uma preguiça, vontade de fazer nada, ficar no ventilador, show preguiça, eu vou fazer alguma coisa da minha vida. Eu preciso fazer, porque eu estou aprendendo com a formiga. Provérbios 22:17 fala assim: há um leão lá fora, diz o preguiçoso, sairei e serei comido por ele. Olha o tipo da ação do preguiçoso. Tem um leão lá fora, eu sairei e serei comido por ele. Meu Deus do céu, será que isso é atitude? Será que isso é atividade? Deixa eu traduzir melhor agora. Provérbios 22:17, versão atualizada dos nossos dias atuais. Está em muito desemprego lá fora, sairei e não entregarei meu currículo em lugar nenhum. Ué, se já está determinada a derrota, para que eu vou sair? Tem muita gente solteira, por isso eu tenho certeza que eu não vou me casar. Está todo mundo ficando doente, por isso é melhor eu já começar a tomar uns remédios antes, o hipocondríaco, para poder me precaver. Sabe esse determinismo tolo de que a gente não sabe como vai evoluir, como vai acontecer? Trabalho da formiga mostra que eu posso dar uma volta por cima da preguiça e aprender a colocar em prática valores do trabalho, porque trabalho é de Deus, irmãos. Trabalho é de Deus. Jesus disse em João capítulo número 5, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus trabalha, Jesus não é preguiçoso, Jesus dormiu no barco de cansado, de tanta gente que ele atendeu, mas Jesus trabalhou e trabalha até hoje em nosso favor. Trabalho é de Deus, trabalho não é punição. Gente que pensa que trabalho veio como punição de Deus, o homem pecou, né? Teve pessoas hoje que talvez saiu de manhã no trabalho, aquele calorzão e tal, e falou assim, maldito Adão, aquele Adão, e quando chegar no céu eu vou pegar ele, mas eu vou dar uma surra nele, porque se ele não tivesse pecado no jardim, eu não tinha que trabalhar com suor, né? Isso não é verdade. A Bíblia fala que o trabalho já existia muito antes do Adão pecar, pensar em pecar. Deus disse para Adão, lavre a terra e cuide dela. O senso comum fez a gente pensar que o trabalho é punição de Deus, mas não é punição de Deus. O trabalho é simplesmente bênção. Sabe por quê? É através do trabalho que a gente transforma o mundo ao nosso redor. Transformamos a nossa família, o nosso caráter, a nossa vida, e não apenas pensando em questão financeira, porque não é esse o tema essa noite. O tema é você ser diligente, e você também ser perseverante, mas você também trabalhar com extrema prudência em tudo que você for fazer. Saber viver bem no tempo que tem que viver bem, mas se preparando para os dias maus que eles certamente virão. Saber continuar o que você começou e terminar. Qual que é o problema de hoje, pessoal? Muitos não começam o que deveriam ter iniciado, e muitos não terminam o que começaram. Vou repetir para ficar mais claro. Muitos não começam o que teriam ter iniciado lá atrás, e muitos não terminam o que começaram. Essa é a nossa grande característica. Tem que começar? Comece. O que você falou para sua esposa mesmo na hora que foi passar o ano? Esse ano eu vou trabalhar menos para ficar mais tempo em casa com as crianças. E aí, já passou 22 dias de janeiro, você já resolveu esse problema? O que você falou para o seu marido mesmo? Esse ano eu vou dar um jeito, eu vou voltar a vestir as roupas que a gente tinha quando eu tinha 22 anos de idade. Também não precisa exagerar, né, irmã? Mas se você não fez alguma promessa, começou, termina. O que você diz para a sua esposa? Esse ano a gente vai trocar as luzes de casa e vai parar com essa queimação de luz, eu vou resolver esse problema, a gente vai passar uma nova fiação. Já passou 22 dias, faltam agora 340 e pouco. E aí, você vai fazer, irmão? Como é que vai funcionar? Começou, termina. Esse ano eu vou... Aí você coloca o que você quiser. Se você for como uma formiga, você vai trabalhar e pode vir obstáculo, pode vir problema, mas você está se preparando para o inverno, você está trabalhando no verão, você está agindo, você está sendo prudente, mas também está sendo determinado em fazer. Essa é a primeira lição. A segunda lição, a gente vai aprender com o coelho.
Mas aí, irmãos, já são 9 horas, a gente vai fazer isso semana que vem, tá bom? Semana que vem a gente continua com o coelho, com o gafanhoto e com a lagartixa. Tem tanta lição bonita aqui que não dá para explorar num culto só e fazer rapidamente, tá bom? Então eu prefiro a gente parar aqui, a gente vai cantar a última canção, nós vamos orar com você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. E semana que vem eu espero você aqui para a gente aprender com o coelho, com o gafanhoto e com a lagartixa. Se você quiser convidar alguém, fala assim: rapaz, você quer saber o que a lagartixa ensina a gente? Vai na igreja presbiteriana, terça-feira que vem, pode convidar, aproveite a rede social. Semana que vem não perca, coelho, gafanhoto e lagartixa na IPI de Sertanópolis. Olha que convite bom que você pode fazer. Mas tem lições maravilhosas para a sua vida, para o seu coração. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar por você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, e você pode vir aqui à frente. Você que quer começar hoje uma campanha de oração e continuar conosco durante 7 semanas seguidas, a partir de hoje, então você pode vir à frente e receber oração, pegar esse cartão aqui à frente, ou no balcão de informações. Você que ainda quer trazer o seu sonho, pode vir aqui à frente enquanto nós oramos. 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, nós vamos orar com você, e você que vai começar a sua campanha, nós queremos clamar a Deus pela sua vida. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio. Nós confiamos, Senhor. Nós confiamos, Senhor. Confiamos de que esse ano, Senhor, é a nossa cura, a provisão. Levante suas mãos conosco e diga assim, ó: creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso
Senhor Jesus, nós queremos essa noite nos colocar diante da sua presença para que a tua palavra possa nos inspirar. Senhor, tem gente em nosso meio comendo as sementes. Tem gente, ó Deus, distraída, apenas curtindo o verão. Tem jovem, ó Deus, que está se drogando. Jovem que está saindo para a balada, para a bebedeira, voltando tarde da noite, quando poderia estar mergulhado nos livros, quando poderia estar na sua casa se protegendo, se precavendo. Tem gente que está abusando do verão, Deus, e não se preparando para o inverno. Deus, tem casais que não estão cuidando do relacionamento enquanto é tempo. Deus, tem gente que está gastando mais do que ganha. Embora tenhamos falado da vida financeira, nós sabemos que isso se aplica para todos os âmbitos da nossa vida, Pai. Trabalhar com prudência e com diligência é para todas as áreas da nossa vida. Por isso, Deus, tem gente brincando com a fé. Tem gente deixando de orar, de clamar, de vir à igreja, de fazer a campanha enquanto está no verão, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de buscar. Desperta essa igreja, desperta esse povo, para que a gente não perca o tempo da colheita, Pai, e que sejamos diligentes no trabalho, perseverante, que essa igreja, esse povo que está aqui, essas pessoas, todos nós, sejamos conhecidos como pessoas que terminam o que começam, que não param no meio do caminho, que não entregam de qualquer jeito, mas que trabalham com prudência, acabam desfrutando do fruto, mas também acabam determinando-se e perseverando no propósito. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que nós possamos aprender com esse exemplo e o Senhor nos leve para isso, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Outra coisa que eu gostaria de dizer para você, antes de você ir embora e ter uma ótima semana: se você tem algum problema na área de administração financeira, nossa igreja oferece um atendimento gratuito no Ministério de Apoio, com contadores que cedem o seu tempo para poder te orientar. É só você deixar o seu nome no balcão de informações e falar: eu gostaria, ou durante a semana você contatar a nossa secretaria e a gente vai oferecer isso para você, poder cuidar das suas finanças, não comer as sementes e ser abençoado em tudo que você colocar as suas mãos. Que Deus te abençoe e que você possa ser prudente e diligente em todas as áreas da sua vida, essa semana e sempre. Deus abençoe. Creio que tu és